Cuca, boa noite. Análise do jogo, né, de tempos distintos, o Atlético fez o gol, lutou bastante, mas acabou faltando. O que foi preponderante para que o Atlético não conseguisse a vitória hoje? O que faltou? Bem, no primeiro tempo, eu acho que nós jogamos o que jogávamos o ano passado, mesma intensidade, a mesma movimentação, jogo muito bem jogado. Fizemos o gol, criamos outras oportunidades e num erro nosso de cobertura, acabamos tomando o gol de empate, né? Que foi uma pena pelo que nós jogamos a primeira etapa. O segundo tempo mudou o jogo, né? O Bragantino não veio mais marcando em cima como marcou no primeiro tempo, baixou bem as linhas e nós jogamos o tempo todo no campo de ataque, né? Foi mais um ataque contra a defesa, mas sem a fortuna de fazer o gol, né? Muitas finalizações, a exemplo do que vem acontecendo na maioria dos jogos, mais de 20 bolas na trave e o Bragantino com um jogo defensivo muito consistente. Achei que a zaga do Bragantino foi muito firme e sólida e à medida que vai passando o tempo, vai ficando mais ansiosa a torcida, os jogadores, e as coisas naturalmente já não saem como saíam no primeiro tempo e até os 20, 25 do segundo. Acho assim, às vezes, as trocas que a gente faz ajudam a equipe, né? E às vezes elas não surtem efeito, como não surtiram hoje, né? Na grande maioria das 5 que eu fiz, elas não deram aquele up que o time precisava, até pelo momento do jogo, que era um momento bem mais tenso, aquele momento em que um jogador cai e esfria o jogo, a torcida estava melhor que o ano passado hoje. E aí caiu um jogador, fica 3 minutos no chão, o jogo esfria, né? E aí você tem que fazer ele ferver de volta e às vezes você não consegue porque ele não tem a sequência ideal como a gente quer que ele tenha. E isso faz parte do jogo também. Muitas das vezes já meu time fez assim também e acabou por a gente esfriar o jogo e errar passes fáceis no final, né? Tentamos com 2 atacantes, com o Vargas e o Sacha, daí quando vimos que não estávamos tendo isso, com 2 meias e mais o Keno de um lado e o Pavão do outro e o centroavante, né? Ficando apenas com o Alan atrás, liberando bem os laterais, Arana e Guga, que fez uma boa partida, e tomamos conta do jogo. Tivemos mais do dobro de posse de bola, mais triplo, quádruplo de finalizações. Um jogo, no meu entendimento, que não foi mal jogado, longe disso, né? Na grande parte, de 3/4 do jogo foi muito bem jogado. E, infelizmente, também hoje não foi suficiente, mais uma vez, para vencer em casa. Não tenho o que falar, tem que seguir trabalhando da mesma forma, porque, por mais difícil que seja entender, eu vi muita evolução hoje no jogo jogado. Não teve evolução no resultado final. Ô, Cuca, boa noite. Você acha que existe um sentimento de dever cumprido em alguns dos jogadores que estão nesse elenco e que estiveram no ano passado campeões brasileiros e da Copa do Brasil e que se sentem de alguma forma senhores da posição e que por isso mesmo talvez não estejam entregando como na temporada passada? Mas não tem senhores da posição, né? Se você for ver o nosso time, eu já rodei a lateral direita, a dupla de zaga já jogou outra, a lateral esquerda já jogou outro, os meias todos já saíram e jogaram, o ataque também. Hoje foi um ataque que pela primeira vez jogou junto e jogou muito bem no primeiro tempo e parte 20, 25 do segundo tempo. Então não vejo que seja assim, sabe? Eu acho que ele existe no ser humano um relaxamento natural depois de conquistas, né? Isso infelizmente, o ser humano é assim, nós todos somos assim. E não é diferente aqui, naturalmente, depois de 50 anos sem vencer, depois das vitórias que teve, além disso, o adversário entende mais teu jogo, respeita mais
passa a jogar mais no teu erro, que dificulta também as partidas. Cuca, boa noite. Aqui. Pelo sexto jogo como mandante, o Atlético não consegue vencer. São 3 empates e 3 derrotas. Você acha que é pela forma do adversário jogar, ou você acha que já passou a ser algo além da tática, a passar a ser algo emocional já dos jogadores? Tudo. Não é o jogador que é culpado, são os jogadores, é o treinador. Somos nós todos juntos culpados, né? Não tem porque eles perderam, somos nós que perdemos. Assim, não está jogando mal, cara. Pô, se você for ver a performance, muita gente vai falar, pô, o cara está falando que está jogando bem, mas está. Se você olhar um raio-x do jogo, você vai ver que foi um grande jogo. 70 minutos muito bem jogados. Mas não foi o suficiente. Hoje, de repente, faltou uma característica no final do jogo um pouco diferente, né? Porque o jogo estava muito fechado atrás. De repente, o Hulk fez falta, o Allan Kardec, que são jogadores que têm essa presença de área maior para eu fazer essas trocas, e hoje, infelizmente, por eles não estarem disponíveis, não tínhamos. Ô, Cuca, em relação a isso, você já não teve o Hulk para esse jogo, o Allan Kardec já são 3 partidas, né? E você vai rodando o ataque. Mas jogador desse tipo, de referência, muitas vezes a gente vê que o Atlético tem ali, a bola passa e não consegue fazer. Hoje foram algumas vezes. Sim. A importância desse homem de frente, de área, principalmente no futebol hoje, para você conseguir arrancar. Não, para todo o time. Tem dias que você vai ter um jogo plástico, um jogo de velocidade, um dia um jogo de contra-ataque, e na maioria dos jogos em casa você vai ter um jogo de predominância no campo de ataque do adversário. Olhem o final do jogo, como o espaço era muito curto, era em 30 metros, 20. É um arremate de fora da área ou uma bola cruzada da linha de fundo, que vai ser o caminho mais próximo do gol, como foi a cabeçada do Nacho na trave, como foi a definição do Sacha, que o goleiro pegou, e outras tantas que a gente teve passando ali com o Pavão cruzando, e ela raspando a trave também. Foram muitas bolas assim. Hoje a gente não tinha esses jogadores, né? Infelizmente. Cuca, boa noite. Observou que no gol do Bragantino, pelo lado esquerdo, você fez uma cobrança em cima do ala. Segundo tempo, o Atlético foi totalmente diferente. Essa cobrança foi aonde saiu o gol do Bragantino, uma falha ali pelo lado esquerdo? Não, eu não falo individualmente assim, do jogador, mas o posicionamento do Alan no segundo tempo foi muito melhor que o primeiro. E não foi dele a falha. A cobertura não foi dele. A cobertura era no setor esquerdo, mas não era dele essa bola. Era uma bola alçada frontal para o lateral direito, que entrou e que fez a jogada. Boa noite, Cuca. Você sempre vem tocando naquele ponto do time fazer a conclusão. Está faltando um pouquinho mais de capricho, né? Hoje, novamente, a mesma mais de coisa. 20. Aí eu te pergunto, você tem agora 10 dias praticamente para poder arrumar esse time. Tem muito de psicológico nisso, né, Cuca? A tomada de decisão. O que trabalhar nesses 10 dias? Sim. Domingo, lá em Goiânia, nós tivemos 12 conclusões, fizemos 2 gols, mais um impedido. Hoje se teve mais de 20 e fez 1. Né? Não se trata de falta de trabalho. É muito, isso é do emocional. O jogador... Eu lembro que muitas vezes... quando estava um momento ruim para mim, era mais complicado fazer as coisas simples. O simples já não saía. E nós temos grandes jogadores que podem render muito mais. E não estão rendendo porque não querem, deixando de render porque não querem. É que o emocional joga, não faz mal se você tem 18, 17 ou 35 anos, o emocional ele joga lá dentro. Né? É isso que eu fui falar com o Jean-Pierre, o árbitro, que eu gosto muito, eu acho ele um excelente árbitro. Que houve um lance no primeiro tempo em que houve uma falta muito clara em cima do Ademir e que o Alejandro saiu na cara do gol e quase fez o gol. Isso
entra um balde de água fria naquele calor que você estava no jogo e te põe um monte de interrogação, de dúvidas.